Gente, quando for daqui a um minutinho, a gente começa um pouco conversando sobre o CRIA, enquanto a gente aguarda a Virgínia Bispo, né, que teve essa dificuldade lá com a energia no bairro dela, né? Como vocês sabem, acredito que vocês já sabem que essa é uma live mensal do CRIA, né, que é o Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção. Já tem algumas pessoas aqui que eu não conheço, não sei se todas são aqui do Piauí, se todas são aqui de Teresina, se já conhecem o CRIA. Então, eu vou apresentar enquanto a gente aguarda a convidada para falar sobre busca ativa, que é o tema de hoje, né? A gente faz todos os meses uma reunião que em maio a gente já tem a intenção de voltar a fazer presencial na sede do CRIA, né? Que é aqui em Teresina, na Rua São Pedro, Centro-Sul, Rua São Pedro 1841. O CRIA vai fazer agora em junho 13 anos que trabalha pela garantia à vida em família de crianças e adolescentes, né? A gente tem, nesse sentido, a gente executa vários projetos, e inclusive o de acolhimento familiar provisório, né? Que é tido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como um acolhimento preferencial quando a criança precisa ser afastada de sua família de origem por medidas de proteção, né? Então, a gente sabe que as crianças que vão para os abrigos, elas não vão por serem órfãos, a questão da orfandade é um número bastante reduzido. Eu lembro que o CRIA fez uma pesquisa lá em 2012, não sei se foi 2012 ou se foi 2010, enfim, e onde a questão de orfandade foi colocada como 3% apenas. Então, elas vão para os abrigos porque foram mal abandonadas em algumas situações, maltratadas, negligenciadas, sofreram também abuso sexual, e a gente vê que tem muita relação, inclusive, com que é crescente o uso de drogas, né, álcool e outras drogas, por parte dos pais, da mãe, do pai, ou dos responsáveis, enfim, pela segurança daquela criança ou daquele adolescente. Então, o CRIA executa vários projetos de dar a garantia à vida em família para essas crianças, e como o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que o acolhimento familiar ele é preferencial ao acolhimento institucional, a gente executa desde 2009 o acolhimento familiar provisório, que é voltado, ele existe para garantir a vida em família, né, a convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes, e ele é voltado para pessoas que não tenham interesse em adoção. Então, não tendo interesse em adoção, Kilson está entrando aí, não tendo interesse em adoção, aquela pessoa, se tiver interesse, vontade de ajudar uma criança ou um adolescente, levando para casa, para morar com ela, até que a justiça decida a situação processal, se aquela criança poderá ser reintegrada à família de origem, ou se ela irá para a adoção. Até esse momento dessa definição, aquela família fica morando, aquela criança fica morando com essa família, ela recebe para morar, para cuidar, para dar afeto, para dar toda a formação moral, espiritual, segurança física, né? E para aquela criança. É um trabalho de muita relevância e que a gente só tem que entender que é para quem não tem interesse em adoção, né? O trabalho que o CRIA faz na outra ponta do incentivo à adoção é apostar e incentivar a formação, a capacitação dos pretendentes. Quando a gente tem um grupo de WhatsApp com mais de 100 pessoas, exatamente para essa troca entre pretendentes e adotantes. Quando a gente faz outras ações como capacitações, encontros estaduais da adoção, caminhada da adoção, exposições fotográficas, nas palestras que se faz, quando se pauta na mídia essa temática da situação de crianças e adolescentes crescendo nas instituições de acolhimento, precisando de uma família, a gente está incentivando a adoção, a gente está dizendo que a adoção dá certo sim, que você precisa se preparar para isso, né? Quando a gente faz uma exposição fotográfica, por exemplo, a gente está ali apresentando para a sociedade, para as pessoas, adoções bem-sucedidas, adoções diferenciadas, para dizer, essas crianças precisam de amor, precisam de carinho, precisam de um pai, precisam de uma mãe,
de 2 pais, de 2 mães, ou também não é preciso ser casado, pode ser também adoção monoparental, né, por uma pessoa solteira. Então, assim, a gente tem tido, mantiver muita a discussão e a ansiedade também no grupo do WhatsApp. Gente, quando a Virgínia entrar, você me avisa aí, viu? A equipe do CRIA. A gente vê muita ansiedade no grupo, muitas vezes pela demora, e a gente sabe que demora, que o processo demora, e que ele é burocrático. Eu costumo dizer que a burocracia ela é necessária, porque essas crianças já foram traumatizadas por uma situação vivida lá com a família de origem, né? Com a primeira família, e para que elas sejam entregues a uma outra família, a um pretendente, o Estado, né, na pessoa, aí no Poder Judiciário, tem que ter total segurança de que essa criança ficará bem. Né? Então, tem que passar realmente por todas as etapas, né, de entrevista, entrega de documentação, visita domiciliar, capacitação. Então, a gente tem que ter tempo para tudo isso, né? Porque, assim, a adoção ela é irreversível e ela não acontece por acaso, como você pode engravidar por acaso, porque a camisinha furou, porque na empolgação ali você não usou o contraceptivo. Não, a adoção é uma coisa pensada, decidida. Você planeja, você vai procurar as instituições cabíveis, no caso a Defensoria Pública, a Vara da Infância, para fazer a habilitação. Então, tem todo esse período aí, não acontece numa topada. Não, é uma decisão, é fruto de um planejamento, né? Então, e para isso a gente entende, então, que tem que ter o tempo necessário e que quando a pessoa entra, ela tem que estar preparada para todas as dificuldades que envolvem o estabelecimento da parentalidade. Não é uma coisa fácil. Eu sempre repito que criar gente não é fácil. E pela A via da Virgínia adoção... entrou, Francimela. Virgínia entrou? Boa tarde, Virgínia. Oi, gente. Consegui entrar um pouquinho, tive um problema sério de falta de energia aqui no meu bairro e não estou conseguindo me conectar para poder carregar, então vou falar um pouquinho aqui. Mas a E eu gente pedi está te ouvindo e te vendo bem, Virgínia. Então, já passa a palavra para você enquanto você está conectada. Então, nós estamos aqui com Virgínia Bispo, né, que é pedagoga, é especialista em educação infantil, é denominada como cegonha do GAA, Grupo de Apoio à Adoção da Acolheste, né, de Mariporã, São Paulo, compõe o Movimento Nacional da Adoção, né, Virgínia? E é mãe por adoção de uma menina, já está no cadastro para mais uma adoção. E eu, então, te passo a palavra, Virgínia, para você se apresentar melhor, falar como é que você chegou no mundo da adoção, e depois a gente, então, passa para o tema de hoje, que é a busca ativa, né? Você já está em condições de... Certo. Tá bom, então a gente está com você a palavra. Tá certo, então. Bom, as apresentações já foram feitas, eu consigo falar para vocês um pouquinho sobre adoção. Se a minha conexão cair, eu deixei Sandra, que também é cegonha, também ajuda aí em toda essa caminhada da gente, ela vai dar sequência, acreditado, tá? Eu sou do GAA Acolher Mariporã, comecei por lá. Quem me colocou, quem me convidou para fazer parte da busca ativa foi a doutora Cecília Coimbra, advogada do mundo adotivo há uns 20 anos, mais ou menos, e eu aprendi muito com ela e venho aprendendo todos os dias com as pessoas que eu vou conhecendo pelo caminho. Tenho mais ou menos uns 6 anos na busca ativa, e agora vamos falar sobre o que é a busca ativa. Ela é direcionada a encontrar famílias para crianças dependentes cadastrados no SNA com o perfil delas hoje, no Brasil. A busca ativa ela é legal, ela é permitida pela Vara da Infância e Juventude. Nós já temos uma portaria que foi aprovada recentemente, já falando sobre a busca ativa no próprio SNA, para auxiliar no cadastro dessas pessoas, no encontro dessas famílias, mas é um perfil que ele é pouco aceito pelos habilitados hoje. São crianças acima de 8 anos, são grupos de irmãos,
crianças negras, crianças com deficiência, crianças com algum tipo de dificuldade cognitiva, crianças especiais, crianças com problemas neurológicos. Então, são as crianças que as pessoas elas não colocam, sim, no perfil hoje, quando vão se habilitar. E o nosso papel qual é? De ponte. Então, a gente, as cegonhas, que são denominadas assim, a gente tem um contato direto com a vara da infância. Desculpa que eu estou um pouco resfriada. E eles passam para a gente, depois que o juiz autoriza, perfis de crianças que estão aptas para adoção e que não têm pretendentes no SNA. E a gente coloca esses perfis, eles são divulgados em grupos de busca ativa, grupos de pessoas que querem adotar e que têm um perfil, vamos dizer, um pouco mais amplo. Não estou conseguindo falar agora, tá, Sandra? Acho que a minha conexão vai cair. Você me dá um minutinho que eu já volto. Sandra, a Sandra já está presente? Sandra, você pode assumir um pouco agora? Seu áudio está desligado, Sandra. Pronto. Sandra, então a gente passa a palavra para você. Não está saindo seu áudio. Eu já vi que você ligou, mas não sei por que não está saindo. Gente, enquanto a Sandra tenta a conexão correta ou a Virgínia melhora da questão aí da voz dela, né, que está sem conseguir falar, eu vou falar um pouco sobre qual é a nossa expectativa em relação a essa temática de hoje, com busca ativa, né? A intenção é que a gente sabe que existem nas redes sociais grupos de busca ativa, que são pessoas, não são só pretendentes à adoção, ou não são também só pessoas de grupos de apoio à adoção. São pessoas dos grupos de apoio à adoção, que os grupos de apoio à adoção é um trabalho relevante que os GAAs fazem, é exatamente esse trabalho de busca ativa, que é procurar famílias para crianças e adolescentes, ou seja, não é o inverso, não é procurar crianças para pessoas que queiram adotar, é procurar famílias para crianças e adolescentes que estão fora do perfil preferencial das pessoas que já estão habilitadas no Sistema Nacional de Adoção. Então, essas pessoas estão habilitadas e muitas... É a Sandra? Sandra, você já está com o microfone, o som ok? Eu não estou te ouvindo. Sandra? Tem te falar alguma coisa, Sandra? É porque não está saindo o áudio dela. Às vezes, Sandra, se você puder sair e entrar novamente, às vezes é na hora da entrada que eles fazem algum questionamento em relação ao áudio. Gente, eu vou dando continuidade, certo? Ellen, por que a minha imagem não fica na tela principal quando eu estou falando? É o formato do seu celular. Para mim, ela está. Para vocês, ela está? Para mim, não está. É como você escolhe. Então, não vou nem mexer para não correr risco de dar errado. Então, é o seguinte. Então, a gente sabe que tem nas redes sociais
que os GAAs fazem esse trabalho de forma intensa. Porque, assim, por que é relevante o trabalho dos GAAs na busca ativa? Porque os GAAs estão muito próximos, muito mais próximos do que o Poder Judiciário, dos pretendentes. Nós estamos muito próximos, né? Porque os GAAs, como eles funcionam lá na base, então, estamos sempre de portas abertas e a gente tem maior contato com os pretendentes, né? São mais de 200 grupos espalhados pelo país. Então, nós temos maior contato com os pretendentes. Então, quando existem crianças, adolescentes com essas características que a Virgínia colocou aí, grupos de irmãos, criança maior, criança com deficiência, enfim, alguma situação peculiar daquela criança, o comportamento dela, a hiperatividade, seja o que for, o pretendente não disse sim para ela, como a Virgínia colocou. Ou seja, ela não tem ninguém no Sistema Nacional de Adoção querendo aquela criança. Então, os GAAs passam a fazer essa busca ativa com a autorização do Poder Judiciário, colocando fotografias, colocando características dessas crianças e adolescentes e colocando, muitas vezes, vídeos. Nesse sentido, o Poder Judiciário de Pernambuco está sempre à frente, sabe? Porque assim, ele é muito inovador e há muitos anos vem fazendo essa busca ativa de forma muito criativa, né? Muito corajosa, quando não tem medo de colocar, porque a gente, hoje a Suzana Schettini estava até colocando, e a gente até fez já um encontro estadual da adoção, o que os olhos veem, o coração sente, né? Então, a gente não se apaixona pelo que não vê. Então, essas crianças serem só um número lá no sistema, ou no máximo, às vezes, uma sigla, às vezes não tem nem o nome, uma sigla e um número, é muito difícil. Agora, então, às vezes, tem um pretendente que ele tá habilitado só para uma criança de 5 anos. Mas aí, se na busca ativa aparece uma menina de 7, e ele vê aquele textinho daquela criança, o rosto dela, a fala dela, um vídeo dela, do que ela gosta, do que ela não gosta, um vínculo ali pode ser estabelecido, pode ser gerado, né? Eu sempre faço questão de colocar o exemplo do William, que nessa campanha Adote um Pequeno Torcedor, feito pelo TJ de Pernambuco, eles colocaram, foi uma parceria com um time de futebol, eu infelizmente não lembro o nome, e colocaram no telão do estádio, onde um casal, me parece que lá de São Paulo, viu o depoimento do William. O William era um menino que já se considerava inadotável, porque ele já era um rapaz que já iria fazer 18 anos, ele já iria sair do abrigo, então ele já tinha, bom, chegou para várias crianças, mas não chegou para mim. Então, ele já achava que não seria adotado. E, no entanto, o William, aquele casal pegou o avião e foi para Pernambuco conhecer o William, e começou o período de aproximação, e ele hoje está feliz tendo uma família. Hoje o William dá entrevista, faz depoimentos sobre a história dele, de construção de vínculo afetivo e de construção de uma família através da busca ativa. Ele é apenas um exemplo. Eu lembro que foi colocado num dos encontros nacionais do movimento da adoção, no caso da ANGAAD, de quantos adolescentes foram adotados a partir dessa campanha, onde as crianças foram para as TVs, para os telões, os adolescentes foram falar sobre o sonho deles por uma família, né? Por que eles queriam uma família? Foram se apresentar, né? Foram vistos, né? Então, assim, a gente tem a expectativa de hoje aqui, as pessoas que estão participando e as que vão nos ver depois, saberem que elas podem procurar os grupos de apoio à adoção. Os grupos de apoio à adoção têm informações sobre as crianças e adolescentes que estão na busca ativa, que não está tendo lá no estado dele, ou o Sistema Nacional de Adoção não está identificando alguém no sistema para aquela criança, por isso que se chama de uma busca ativa por uma família para aquela criança ou para um adolescente, né? E a Virgínia também comentou aqui que o Conselho Nacional de Justiça, né, está fazendo uma alteração no Sistema Nacional de Adoção para colocar, normatizando a busca ativa. Já existe a normatização, mas colocando a busca ativa dentro do SNA, dentro do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, né? E isso é muito importante. É mais um reforço. Isso não retira de jeito nenhum o trabalho dos grupos de apoio à adoção, de jeito nenhum. Porque, assim, uma coisa é a formalização da lei. Pronto, agora pode colocar no SNA a busca ativa. E a outra coisa, a gente sabe muito bem disso, é a correta
informação, o correto cadastro dos dados, né? Atualização dos dados nesse sistema. E que muitas vezes não é tão rápido. A gente sabe disso até mesmo assim, sobre quem está aqui esperando, já iniciou o processo de adoção, está na espera por uma visita, está na espera por uma capacitação, está na espera para seu nome ser colocado no SNA. Então, tem uma demora, tem um tempo nisso, né? E os grupos de apoio já estão mais próximos desses pretendentes. Então, os grupos de apoio à adoção, independente dessa ajuda, que é, sim, positiva, de a busca ativa passar a constar no Sistema Nacional de Adoção, continua com a relevância do seu trabalho nessa busca ativa de famílias por crianças e para nossas crianças e adolescentes que estão, nesse momento, precisando desse apoio para que a gente encontre a família para eles e elas, né? Porque não é fácil a gente ver uma criança chegar no abrigo, depois do abrigo de criança passar para o abrigo de adolescente e depois chegar aos 18 anos sem que o sistema de garantia de direito para a criança e adolescente tenha conseguido colocá-lo em família, né? Então, assim, é um trabalho muito, muito importante para os grupos de apoio à adoção ajudar o Conselho Nacional de Justiça e ser um colaborador do SNA. E, na verdade, nós somos, independente de tudo, somos executores dessa aproximação e defensores incansáveis dessa aproximação entre pretendentes, entre sociedade e criança, ou seja, da vida comunitária, que as crianças sejam vistas, que elas sejam tenham oportunidade de mais oportunidade de convivência comunitária, e que é algo também que a gente sempre repete em todas as lives, como a gente torce para que o acolhimento familiar, né, em famílias acolhedoras, esteja não apenas no papel, como ele está no ECA, como preferencial, mas seja, de fato, tratado como preferencial, né? E que os tribunais de justiça, o poder executivo, consigam entender da relevância que se uma criança precisa ser afastada de sua família de origem, mantê-la em outra família provisória, não deixá-la por trás dos muros institucionais, dentro daquela coletividade que significa a vida em instituição de acolhimento. Bom, essa é uma rápida colocação minha acerca da busca ativa. Eu gostaria de ter um pouco da troca de vocês, que as pessoas se apresentassem, quem que está aqui, se são pretendentes, são pessoas que já adotaram. Não sei se a Sandra já vai conseguir falar um pouquinho para a gente, porque eu sou assim, eu vou falando, mas na hora que alguém se habilitar aí, pode levantar a mãozinha, que aí eu estou aqui apenas para não deixar a peteca cair. Então, eu vou agora dar um tempo para ver se tem alguma pergunta, ou se alguém quer se apresentar ou colocar algo mais. A Lucivânia Francinélia escreveu no chat, dizendo que é habilitada e está querendo saber quais são os nomes dos grupos que apresentam as crianças para os pretendentes habilitados. Eu não sei dizer nome de grupos, não. Só sei que a ANGAAD, a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, né, onde que tem mais e sei que no Brasil são mais de 200 grupos de apoio à adoção, que em todos os estados tem grupos de apoio à adoção, e todos, a gente vê no grupo, o CRIA faz parte de 2 movimentos nacionais, né? A associação, a ANGAAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, e o Movimento Nacional da Adoção, o MNA. E tanto que no nosso grupo aqui em Teresina, no Piauí só tem o CRIA como grupo de apoio à adoção. E a gente vê, quem faz parte do grupo de WhatsApp do CRIA, chamado Papo da Adoção, vê que lá, vez por outra, tem as postagens de grupos, de imagens de crianças com algumas características, algumas informações sobre essa criança de busca ativa. Quando a gente tiver... eu acho que essa informação é importante, porque aí faz com que as pessoas possam procurar esses grupos, né? Mas o mais importante é saber que os GAAs
vamos fazer chegar até os pretendentes a informação dessas crianças e adolescentes que estão em busca ativa. Mas é uma informação que a gente pode ficar devendo para colocar no grupo Papo da Adoção do CRIA e também nas redes sociais do CRIA, certo? Mais alguma pergunta, Edilane, que tem aí no chat? Tem, mas na verdade eu queria fazer um comunicado antes de falar sobre a pergunta da Ravena. Certo. Nós geralmente fazemos essa live, às vezes ultrapassa 1 hora e deu tudo certo, mas hoje o sistema está anunciando que é possível que encerre daqui a 4 minutos. Então, a Ellen já vai colocar um novo link no grupo, assim como vai mudar o do perfil do CRIA. Então, a gente pede que, caso a live encerre, vocês vão lá e entrem novamente, que nós vamos colocar um novo link, tá bom? 4 minutos? Exatamente. Impressionante. Então, durou só 40 minutos, né? Exatamente. Melhor entrar logo, que disse que vai acabar em menos de 3 minutos. A gente vai usando, aí você já coloca lá o outro link, viu, Ellen? Já está Qual é a aqui outra pergunta? Já está aqui. Edilane? Já está aqui, né? A Ravena disse aqui, me chamo Ravena, somos habilitados em mudamos nosso perfil 3 vezes. Só queríamos menina com idade de 4 a 8 anos, depois mudamos para 10 anos e, por fim, ambos os sexos. Tá, então, essa resposta à pergunta da Ravena demora um pouquinho. Vamos para o próximo link, aí a gente traz essa resposta. O nosso comentário acerca disso. Ela colocou a Ellen aqui no chat mesmo, um novo link, aí vocês podem já clicar imediatamente. Tá certo, aqui clicando aqui mesmo, né? Exato. Eu espero que eu consiga voltar, hein? Vou clicar. E ela mesmo realmente no perfil dela, mesmo assim não apareceu. Não procuraram ela, né? E nem mesmo a busca ativa. Certo. De qualquer forma, é importante. Você colocou, Ravena, agora criança até 10 anos, grupo de 2, casal, é isso? Ele está dizendo que já foi contactado, né? Já fomos contactados. Estamos em estágio, ótimo. Tudo bem, então veja. Eu acho que é importante a gente refletir sobre o exílio da Ravena, sobre em que situação deve ser feita, vamos colocar assim, uma mudança no perfil, né? E sempre a pessoa pode fazer uma mudança no perfil, porque não é proibido. Ela tem que procurar a vara para fazer a mudança no perfil, né? O que é que a gente sempre reflete sobre isso, e acredito que a equipe da Vara da Infância também faça reflexão sobre isso, é que a pessoa tem que fazer a mudança no perfil com segurança, não pode ser uma coisa intempestiva. Não pode ser algo no impulso, ou por conta só de uma ansiedade, eu não estou conseguindo, eu vou mudar. Eu vou mudar porque eu já estudei muito, me preparei, e hoje eu me sinto preparada. No início, antes de eu conhecer a realidade, eu só me sentia preparada para uma criança até 2 anos, só para uma, mas eu já estudei muito, eu me preparei, hoje eu cresci como pessoa, eu já me sinto preparada emocionalmente e também materialmente, a gente sabe também que tem que ter esse preparo para um grupo de irmãos ou para crianças maiores. Então, se você se sente preparado para isso, sim, deve fazer, né? Claro que a gente sabe que quando se trata de grupos de irmãos, de crianças maiores, isso vai fazer com que você receba o telefonema da vara mais rapidamente, porque a maioria está esperando crianças até 3 anos de idade, né? Mas apenas a única ponderação que eu quero colocar está dando certo para a Ravena, eles já estão em período de aproximação, mas você só deve fazer isso com total segurança de que está alterando para algo que você dá conta, né? Que você já se sente preparada, porque, infelizmente, a gente vê situações de mudança de perfil precipitada, onde depois a pessoa, na prática, no dia a dia, vê que não consegue dar conta
e aí acontece o que a gente tenta evitar ao máximo, que a gente sofre muito quando sabe quando acontece uma devolução, né? De uma criança ou um adolescente sofrendo mais um abandono, mais um trauma, porque ele já perdeu, já teve o sofrimento ao ser retirado ou ao não ser cuidado, amado pela família de origem, e aí depois ele vai se sentir mais uma segunda vez abandonado por aquela família que ele acreditou então que seria a sua e que não deu conta daquilo, né? Então, espero que esteja tudo bem com a Ravena. É muito bom a pessoa mudar para o perfil, sim, desde que ela se sinta preparada para isso, né? Porque a gente sabe que é possível, sim, amar uma criança maior, amar grupos de irmãos. Você não só vai se apaixonar por um bebê, né? Quantos exemplos de adolescentes bem-sucedidos, né? De grupos de irmãos bem-sucedidos a gente tem. Então, é sempre possível. É só mesmo questão de se preparar para isso. Boa tarde, sou Arisleide, eu e minha companheira, não cheguei a ler todo. Leia aí, Edilane, para mim. Eu e minha companheira estamos em processo de habilitação. Queremos adotar um grupo de 3 irmãos de ambos os sexos, até porque... Ah, não, da Arisleide Paraí. A Ravena faz o comentário que a idade é muito limitante por causa dos meses, então ela achou por bem abrir logo a idade para o filho biológico, de 10 anos. Tínhamos total consciência da nossa decisão, até porque de 8 para 10 quase não há diferença. Que bom, Ravena, parabéns para vocês. Sim, aí a outra, tem um casal que está se cadastrando para um grupo de até 3 irmãos, não é isso? Exatamente. Estão em Das processo de habilitação. Então, que bom. Eu acredito, como é o nome delas? Arisleide. Arisleide. Acredito, Arisleide, que para um grupo de irmãos de até 3 crianças, né, com mais idade, vocês não terão dificuldade, não vai demorar, né? Não vai demorar. Assim, pelo menos assim, não demora você receber o telefonema e a receber as crianças. Que a gente está sabendo que na prática, mesmo depois que recebe a criança, está demorando a receber o registro mesmo, a concluir toda a etapa, né? A gente vê a angústia, eu também passei por isso, quando a Ana Carla chegou para a gente, demorou a chegar a certidão. E até chegar a certidão, a gente sempre fica com receio de alguma surpresa, né? Mas é um risco que eu penso que vale a pena correr, porque essas surpresas elas ocorrem muito raramente, de uma criança que já está em processo de adoção, como aquele que a gente viu há 2 anos atrás, o caso da Bibi, né? Isso é um caso raro. Então, acho que vale a pena, sim. Você já recebeu o seu filho, a sua filha, mesmo enquanto o processo está sendo concluído, né? Com a segurança de que a equipe técnica da vara tem, de que é um processo realmente de destituição e que não vai haver retorno. Mais alguma questão? Até o momento, não. Sandra... Olá, Oi, eu tenho uma pergunta, se posso. O meu nome é Chay, eu moro em Campinas, São Paulo, e eu e a minha mulher somos, claro, habilitados, e temos um perfil de H3 irmãos, da idade de 8. E encontro também que tem grupos de busca ativa que as pessoas que são responsáveis destes grupos têm preferência para não normalmente, vamos dizer, compartilhar com pessoas que não moram no mesmo estado. Enquanto que, por exemplo, eu e a minha mulher também somos abertos para adoção de tudo da República, e não somente da nossa metropolitana ou no mesmo estado do São Paulo. Chay, é essa a pronúncia? Está correta Sim, a pronúncia, Chay? Sim, exato. Tá, então deixa eu te dizer. É estranho, né? Porque, assim, a busca ativa é exatamente para procurar em qualquer lugar, né? Não tem que dar prioridade, porque quando ele coloca na busca ativa, em tese, já é uma sinalização de que ali naquele estado ou ali naquele município não tem o pretendente já para aquela criança ou para aquele adolescente. E aí se faz a busca nacional, né?
Tanto que essa imagem autorizada pelo Poder Judiciário, ela tem veiculação nacional. Geralmente é uma veiculação restrita, né? Dependendo de cada Poder Judiciário, né? De cada Tribunal de Justiça. Tem uma veiculação restrita. No caso, por exemplo, de Pernambuco, não. Pernambuco deixa veicular em qualquer lugar, né? Para você ver, aqui no caso aqui do Piauí, o CRIA é apenas um grupo de apoio à adoção. Então, nós não somos lá da vara. E, no entanto, nas situações de crianças que já passaram pelo acolhimento familiar do CRIA, nós já tivemos um casal que veio, inclusive daí, de São Paulo, para adotar 3 irmãos, e tivemos uma moça também de São Paulo para adotar uma menina, né? Então, assim, tem sempre situações de pessoas que vêm de fora, porque ali naquele município não está tendo pretendente para habilitar, para aquela criança e para aquele adolescente, no caso, né? Porque a gente procura, como a gente já disse aqui no começo, família para as crianças e adolescentes. Eu acho até, Chay, e vocês, sua esposa, né? Vocês, como eu fiquei aqui devendo para essa outra jovem que fez a pergunta sobre onde estão esses grupos que fazem as buscas ativas, como saber, como interagir, mas, infelizmente, a Sandra não está podendo falar e a Virginia teve essa dificuldade, né? Porque elas têm mais respostas sobre busca ativa do que do que nós aqui do CRIA, mas a gente vai ficar devendo, porque para vocês que estão com o perfil de até 3 irmãos, onde até 8 anos de idade, ou porque vocês colocaram alguma exigência, tipo assim, às vezes a pessoa coloca até 8 anos de idade, 3 irmãos, mas onde o menor tem que ser bebê. Tem alguma exigência assim no perfil de vocês? Chay? Normalmente, pessoas, ou pode ser que a cegonha deste grupo, o que diz para nós que normalmente, eu sou, por exemplo, a cegonha diz do Minas Gerais, você do São Paulo, do estado de São Paulo, Campinas, então prefiro pessoas da nossa área que podemos encontrar fisicamente. E também tem pessoas que cegonhas de outros que dizem que é muito bom e vocês não precisam busca ativa, esperam, aguardam no sistema normal da CNN. Mas, Chay, assim, porque claro que a pessoa que entra na busca ativa, que está disposta a ir a qualquer local do país, lógico que ele tem que ter a reserva, porque ele vai ter que gastar com passagens, né, com hospedagem, etc., nesse período de aproximação com as crianças, né, porque ele terá que viajar. Foi o que aconteceu com essas pessoas que vieram ao Piauí. Eles tiveram que ficar aqui no Piauí nesse período período de aproximação. E a gente sabe que o período de aproximação não existe uma lei que diga são tantos dias, obrigatoriamente, no mínimo tanto. Não, depende de cada comarca, depende de cada magistrado, né, ou magistrada. Agora, a pergunta que eu te fiz foi, vocês colocaram até 8 anos de idade, mas vocês fizeram alguma exigência em relação ao mais novo, de ter, porque como eu te coloquei, às vezes a pessoa coloca, eu aceito o grupo de irmãos, desde que um deles seja bebê. Vocês fizeram esse tipo de colocação no perfil? Normalmente, nosso perfil é máximo, por exemplo, 3 irmãos e a idade máxima é até 8 anos. Certo. Então, foi só isso que vocês colocaram, né? Não colocaram exigência que o mais novo tinha que ser bebê, não é isso? Ok. Então, realmente, Sim, o perfil de... também bebê, pode ser também uma criança, 2 crianças, grupo de irmãos, 3 irmãos, porque se uma pessoa tem um perfil que o máximo idade é até 8 anos e máximo 3 crianças, e, claro, pode ser também irmãos, claro, ou não queremos... separar. Sim. Certo. Tá claro, tá claro. Bom, houve uma nova pergunta sobre a questão de como acessar esses grupos, né? E como eu já coloquei, a gente vai ficar devendo essa resposta. Se a Sandra estiver aí, se puder colocar essa informação no chat, ou a Virginia ainda estiver conosco, puderem colocar essas informações, a gente vai ficar devendo para colocar no grupo Papo da Adoção do CRIA e nas redes sociais do CRIA, viu, gente? Algo mais, Edilaine? Não, Francimela.
Gente, então, assim, a gente pede desculpas pelo né, o imprevisto de hoje sofrido pela Virgínia, né, onde faltou energia, e depois ela teve aquela dificuldade de voz lá na casa da... Ela se deslocou até a casa de uma amiga para dar conta, né, do compromisso, mas houve essa impossibilidade. A Sandra também não conseguiu conectar o áudio. A gente pede desculpas. A gente promete colocar as informações agora por escrito do que ficou faltando nessa live, do que a gente prometeu aqui nessa live, em relação a onde estão esses grupos de busca ativa, como ter mais acesso a essas informações. E a gente, então, a não ser que alguém ainda queira fazer algum questionamento, alguma colocação, a gente se despede aqui, agradece a participação de cada pessoa, o tempo de vocês com a gente, e em maio a gente vai ter uma reunião presencial com o grupo aqui do Piauí, né, do CRIA, e não sei, a gente não decidiu ainda se, mesmo além da presencial, a gente vai manter uma virtual para contemplar as pessoas, que sempre a gente tem visto aqui pessoas de outros estados, né, o que a gente considera que é muito relevante. Então, a gente vai decidir, se a gente fizer, a gente vai divulgar. Ficamos, então, devendo mais informações para vocês sobre como acessar melhor e ter mais informações sobre as crianças e adolescentes que não estão encontrando famílias nas suas localidades, tá bom? Um grande abraço e um bom final de semana a todos.